Atribuições de netos, risco de indeferimento. Várias pessoas têm iniciado processos de atribuição de netos sem saber exatamente do que se trata. A alteração aconteceu no dia 3 de julho de 2017 e quando há uma alteração na lei, fica tudo muito vago por um bom tempo. Sabíamos que era necessário apresentar prova de ligação efetiva com Portugal. Mas ninguém sabia quais eram exatamente essas provas. O que era citado na lei não esclarecia absolutamente nada. Idas a Portugal constantes, está associado a uma casa portuguesa, uma associação portuguesa por 5 anos, fazer parte de uma comunidade reconhecida como portuguesa. Aquilo foi extremamente confuso para todo mundo. Depois nós descobrimos que não existe no Brasil nenhuma comunidade considerada basicamente de origem portuguesa, como é citado na lei. Esse quesito no Brasil não podia ser aplicado. Talvez seja em Macau, por exemplo, mas não no Brasil. Descobrimos que as viagens a Portugal têm que ser pelo menos 4, com 1 semana cada. Só que descobrimos isso 1 ano e meio, 2, depois que a lei foi alterada. Por que demoramos tanto para descobrir isso? Porque só depois de 1 ano e meio, 2, que isso foi instituído. Antes, as pessoas não sabiam o que exigir. Agora, por exemplo, agora em 2019, quase 3 anos depois de alterada a lei, mudou-se um critério muito importante. A maioria das pessoas que quer a nacionalidade quer provar prova de ligação com Portugal, por serem netos, declaram que são membros de casas portuguesas, de associações portuguesas há mais de 5 anos. Mas agora a conservatória exigiu que constasse outros detalhes, que participe regularmente, etc. e tal. Isso não existia antes. Então toda declaração que foi emitida de forma inicialmente satisfatória, mas que passou a ser incompleta com o tempo, está sendo recusada. A boa notícia é, quando algo é recusado, recebe-se um projeto de indeferimento, quer dizer, a conservatória se manifesta no sentido de que, se algo não for corrigido, o processo vai ser negado. Nesse momento, temos a oportunidade de agir, sanar o problema ou tomar outra atitude. Então, tudo foi muito confuso no início para quem trabalha com isso e vive isso o dia inteiro. Mas as coisas foram se assentando, com o tempo tudo vai ficando mais claro. Agora, para quem não trabalha com isso, não conhece isso, tem 1 milhão de informações, várias delas conflitantes na internet, a situação continua muito complicada. Eu vou agora citar alguns casos, algumas situações específicas, eu não tenho todas elas aqui. Um problema grave que existe é quando a pessoa faz sua pesquisa e envia os documentos para Portugal e os documentos chegam na conservatória, eles são aceitos. Quando eles são aceitos, a conservatória emite uma cartinha dizendo que os documentos foram recebidos, existe um processo e o número é tal. A pessoa fica extremamente tranquila e feliz. Tenham um processo de nacionalidade em andamento. Se os documentos foram aceitos, vai dar tudo certo. Eu vou ser português. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os documentos são aceitos para serem analisados 1 ou mais vezes, geralmente bem mais vezes, dentre ofícios que são enviados para vários órgãos. A questão é que um processo aceito não vai necessariamente ser deferido. As provas vão ser analisadas, se é que existe prova, e mais tarde que a decisão é comunicada, é tomada. Então, o processo é aceito não significa absolutamente. Eu postei algo sobre isso em nosso grupo do Facebook e também no Instagram e muita gente nos procurou assustada. Meu processo corre risco? Todo o processo de atribuição de netos corre risco, não importa qual. Não importa se a pessoa é nosso cliente ou não. Porque a decisão se a prova é suficiente ou não é da conservadora ou conservador responsável. É uma decisão discricionária. A pessoa que decide com base nas provas que tem em mãos.
Um cliente uma vez me perguntou, mas você não analisou as provas, não viu se eram suficientes? Com base na lei, com base no que nós sabemos, sim, são suficientes. Mas a conservadora não achou suficiente. Ele tinha feito várias viagens a Portugal, apresentou algumas provas, mas nem todas eram muito claras. O conservador pode aceitar e o outro não. Então, nesse caso, tudo pode acontecer. Nós, como advogados, sendo alertados pela conservatória, fazemos o máximo possível para sanar o problema, mas nenhum caso de atribuição de netos é garantido. Agora, uma coisa é certa, se não há prova de ligação com Portugal, ele vai ser indeferido e grande parte dos processos iniciados de julho de 2017 até agora, nesses quase 3 anos, foram indeferidos e vão continuar a ser até que a lei seja alterada. Por que eu digo isso? Porque as pessoas não sabiam o que era ligação efetiva com Portugal, apresentavam provas que, teoricamente, para ela tinham um grande valor. Meu avô foi uma pessoa muito importante na comunidade. Existe um busto dele na frente de tal instituição. O nome dele é tão famoso que ele virou nome de rua na minha cidade. Todos o conhecem como benemérito, como isso, como aquilo. Tudo isso é importante. A história de cada português que viveu e lutou no Brasil é relevante. Isso não quer dizer que será considerado como ligação efetiva com Portugal. Então, a pessoa ter orgulho da sua origem é muito bom. A origem dela e os atos que o português viveu, os atos e fatos vividos no Brasil, não são necessariamente prova de ligação. Porque quem tem que fazer a prova de ligação é o neto. É o neto que tem que residir por Portugal por 3 anos, tendo o imóvel alugado em seu nome ou comprado em seu nome, tem que fazer 4 ou mais viagens a Portugal de 1 semana cada, tem que ser associado e frequentar assiduamente uma associação por pelo menos, uma associação portuguesa, por pelo menos 5 anos e etc. Então, são vários detalhes que têm que ser observados. Não são os interessados que definem o que é ligação efetiva. É a própria conservatória, são os conservadores que definiram e cada um analisa um processo da sua própria forma, com base no seu entendimento. Vale a pena falar também, citar um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, há alguns meses atrás. Foi criada uma Casa de Portugal da Ilha da Madeira falsa e foram emitidos centenas de declarações de ligação efetiva por supostos associados a essa casa que não existiam. Depois que isso aconteceu, Lisboa começou a indeferir vários processos do Rio de Janeiro, julgando que todas as declarações eram falsas. Isso de associações pouco conhecidas, porque, infelizmente, Lisboa não tem condição de verificar todas as associações do Brasil. Houve uma iniciativa do PS, através do deputado Paulo Porto, de fazer uma lista de associações e validar estas para que as declarações fossem aceitas com mais facilidade, mas isso infelizmente não foi aceito. Então são várias associações, algumas são aceitas, têm suas declarações aceitas de imediato, outras não, e a redação da declaração é muito importante também. Enfim, a atribuição de neto nunca é um processo garantido. Se você iniciou a sua atribuição e não sabe se as provas serão consideradas suficientes ou não apresentou provas, fique atento e caso haja um projeto de indeferimento do seu pedido, nos avise com urgência. Podemos tomar atitudes para que um novo pedido será feito com segurança depois da alteração da lei que deve acontecer no final de 2020, mas não deixe o seu processo ser negado. Entre em contato conosco se recebeu o projeto de deferimento ou agora, se quiser um pouco mais de segurança. Eu sou Maurício Gonçalves e esse é o canal Cidadania Portuguesa.